Gratidão. Então aqui o intuito é reforçar qual o nosso trabalho, né? O trabalho da nossa egrégora é o trabalho de servir, né? Então servir a expansão de consciência, permitindo que o ser, o que faz essa energia uraniana, ela ajuda na reconexão do ser com a sua essência. Então, a união dos nossos corpos físicos, nossa fisicalidade com a nosso eu superior, com a nossa mente superior. Então, esse é o principal movimento. E esse movimento acontece através da energia. Então, nós não trabalhamos com nada que não seja energia. Então, não são processos de psicologia, não são processos de terapia, não são processos de absolutamente nada disso. Eles são a partir da energia superior, uma energia cósmica, é essa energia que é trabalhada nos seres para que as coisas comecem a funcionar. Então, na verdade, a expansão de consciência, ela está relacionada ao despertar da consciência do ser que autoriza o seu processo evolutivo, que quer evoluir, que quer progredir, que quer ir além desse mundo tridimensional físico e quer passar a viver outras formas, outros estados de consciência, outras maneiras de viver, outras perspectivas de mundo e se conectar a outras realidades, né? Como a gente diz, outros mundos, outras civilizações e expandir. Então, o objetivo é expansão, não é resolver coisas pontuais, mas permitir que o ser expanda. Então, as coisas pontuais, elas são resolvidas como consequência. Então, esse é o grande objetivo. Quando a gente sobe, escala degraus mais elevados de consciência, tende a resolver os degraus anteriores, os mais baixos. Porém, isso tudo é um processo que exige que o ser autorize, que ele queira, porque, enfim, é ele mesmo quem vai receber as energias e vai fazer o trabalho interno. Lembrando sempre que o trabalho é interno, do interno para fora, né? Nunca você vai lá fora resolver as coisas, você sempre resolve dentro de si. Então, o nosso trabalho visa expansão de consciência com o uso correto da nossa própria energia e da energia disponível, energia cósmica, leis superiores e tudo aquilo que está entrando na nova fase da Terra. Então não estamos trabalhando na velha Terra, estamos trabalhando na nova Terra, trazendo esses conhecimentos para que mais pessoas que estejam também nessa caminhada venham para a nova Terra, né? Venham fazer parte, colaborar para a construção do novo, porque é o novo que nós queremos viver. A gente quer viver o que a gente não viveu. Então, essa é a proposta da nova Terra, é viver aquilo que a gente não vivemos. Como é? Não sei, não vivemos, mas é muito melhor do que o que já vivemos. Então, essa é a proposta, que a gente venha para cá, né? Que a gente faça essa transição para que a gente possa unir, reunir, incorporar no nosso ser aquilo que é a nossa essência, a nossa verdade, aquilo que é a realidade de fato do que viemos fazer. Então aí a gente vai começar todo um processo de integração do ser. Então quando se fala, toda vez que o ser tem uma desconexão, ou seja, ele está deslocado da sua essência, a sua forma, o seu ser físico, está caminhando no mundo fazendo alguma coisa que não é bem aquilo que ele deveria fazer. Então ele está deslocado da sua essência. Então o que acontece? Ele vai ter dificuldades, né? Então o trabalho dessa energia cósmica, justamente da transmutação dessa energia, é puxar esse ser e falar, opa, peraí, vamos ver o que tem que ser ajustado aqui. Então, aí se começa o processo de transmutação, que é um processo gigantesco, que o planeta inteiro está passando, né? E todos os reinos e todos os seres, mediante a sua determinação de fazer isso. O que é esse processo? Nada mais é do que você trocar, transmutar, modificar aquilo que está em desalinhamento com você. Então, quando se reconhece o que está impedindo,
o ser de se reconectar à sua essência, isso pode acontecer de uma maneira muito rápida, porque é uma coisa que ele nunca fez, nunca percebeu, e de repente ele toma consciência e aquilo desaparece. É só isso. Então, processos de conscientização, outros não, né? Outros podem ser mais difíceis, mais complexos, mas não porque o processo em si é complexo, mas pela resistência do ser em aceitar o processo. Então, normalmente não existe nada difícil. O que existe é que nós ficamos muito tempo dizendo, não, mas será que é isso? Será que é aquilo? Deixa eu perguntar, deixa eu ver. E aí você vai ver, era só isso? Só. Então é mais ou menos isso. Por quê? Porque é uma energia, entendendo, gente, que uma energia cósmica, ela está num nível vibracional muito mais elevado do que uma energia tridimensional. Então ela vai atuar na consciência. E lá aquilo vai arrumar a casa interna. É mais ou menos assim, né? Obviamente que tudo isso existe uma complexidade grande dentro do ser, né? Mas em linhas gerais, para ficar uma forma fácil de a gente compreender, que depois que eu passei eu percebi, nossa, mas é isso, é justamente você aceitar e aquilo vai saber onde atua. Você não precisa ficar lá com uma lupa ou ficar pesquisando, deixa eu ver, será que resolveu, será que não resolveu? Você não tem que fazer nada, você só tem que permitir. E aquilo vai vir para você, aquela dificuldade, aquela situação que você está tendo, vai chegar um momento que ela vai emergir para o seu consciente e você vai perceber que aquilo foi embora, ou que aquilo desapareceu e que falou, nossa, aquilo que eu pensava já nem existe mais. Por quê? Porque a consciência vai se tornando consciente. Então, quando ela vai se tornando consciente, ela começa a arrumar toda a bagunça. Então, ela não vai permitir mais coisas que não fazem sentido, e ela vai desvincular o ser de situações energeticamente que estavam atrapalhando o seu processo evolutivo. Então, existe uma inteligência que nós temos que nos render a ela, a inteligência do eu maior, que vai fazer esse trabalho mediante a nossa aceitação. Então, nosso trabalho principal é disseminar conhecimento sobre expansão de consciência, sobre o processo de despertar, não importa em que nível esteja, né? Acontece perguntas, não importa em que nível que a pessoa esteja, mas é referente ao despertar da consciência e o trabalho energético no ser, mediante a sua autorização, que aí envolve a consciência, as consciências, a nossa egrégora, envolve as naves, que são consciências, que são as naves, são consciências elevadíssimas, com os grupos de consciências, que trabalham, como a gente chama, naves laboratório, que trabalham ajustando tudo isso dentro dos seres, ajudando os seres energeticamente a sanarem as suas dificuldades, seus problemas, para que eles possam ascensionar. Então, para que eles possam sair daquilo, transitar no mundo sem estar mais com essas amarras, digamos assim, e ele poder se libertar para a sua fase de elevação, de ascensão, de prosperidade, porque a prosperidade está vinculada a esse processo, está totalmente vinculada, por quê? Porque nós, como seres físicos, se estamos num nível de consciência, nós temos que caminhar no mundo sendo quem somos. Então, se a gente se esbarra no mundo todo, né, daquele jeito totalmente fora do alinhamento cósmico, nós vamos encontrar sistemas anticósmicos. Então, esses sistemas anticósmicos já nos foram sinalizados que tudo tem a sua devida ordem para estarem reorganizados e alinhados conforme aquilo que já foi definido. Então, todos nós temos que ter paciência no sentido da manifestação física na matéria, na matéria, entre aspas, né, na matéria já trabalhada, mais sutilizada, para experienciar essa dimensão de consciência mais alta, mais elevada. Então, nosso trabalho sempre vai estar focado em expandir o mundo e não em arrumar o velho mundo. Não tem nada a ver com o velho mundo.
Por quê? Porque na medida em que nós expandimos e vamos criando um novo mundo. Então, o que nós buscamos aqui é que as pessoas que estão assistindo, que venham, que estejam coligadas a isso, seja assistindo ou em outro plano, né? Que a gente trabalha em outro plano também, elas se harmonizam e começam a criar esse grupo que está com a intenção do mesmo objetivo, que é a elevação, prosperidade, viver em harmonia, viver em paz, viver essa nova era que a gente está chamando, de uma maneira integrada, de uma maneira mais fraterna, sem esses embates que não fazem parte, gente, de hipótese alguma, de um processo evolutivo. Um processo evolutivo tem como premissa duas energias, a harmonia e o amor-sabedoria, que é a energia crística, Sananda, né, de Jesus, de Cristo, que são as energias principais que nos movem na direção da cocriação de uma realidade. Se eu não tenho amor pelo que eu faço, a decorrência da harmonia, de organizar as coisas e tudo se harmonizar, não acontece. Porque como eu vou me harmonizar se eu não tenho amor próprio e estou vendo o outro como qualquer, né? Então, esse amor, sabedoria tem que emergir de todos nós para que a gente faça as coisas com amor, com determinação, e aí a gente começa a fazer essa troca com as pessoas, com todos que também estão buscando isso. E aí isso vai crescendo. Aí é uma situação interessante que não importa, se falar quantos, não trabalhamos com quantitativos, né? Obviamente que se tem mais pessoas, ótimo, mas elas precisam estar voltadas para o mesmo objetivo. Então, muitas vezes a gente tem um grupo pequeno, mas todos estão ali. Se você virar para o lado, você precisa de tal coisa, a pessoa está ali, outra está ali, todo mundo se ajuda. Então, isso vale muito mais em termos energéticos, né? E de rapidez, de soluções e tudo mais, de apoio, do que se você tem um monte de gente que, no fim, não está focado num processo evolutivo, né? Então, o importante é sempre a gente estar com a nossa intenção em dia, dizendo, ok, esse é minha meta evolutiva, tem a minha meta evolutiva e tudo que eu faço converge para lá. Então, eu estou estudando determinado tema, eu estou subindo. Estou trabalhando uma frequência, porque estou aperfeiçoando meu ser. Então, tudo tem que estar unido. Nossas atividades têm que fazer sentido para nós mesmos no momento em que a gente está atravessando, no momento que a gente está vivendo. Gratidão.